Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de Word. Hoje nós veremos a guia layout da página. Então vamos continuar usando aí o mesmo documento que a gente usou na última aula. Então para abrir, vem aqui embaixo no explorador de arquivos, vai abrir essa janela. E aqui na lateral nós temos a pasta Download. Eu já tinha falado isso na aula passada, mas só relembrando. E para quem não mudou de lugar, vai estar aí dentro da pasta Download o documento Curiosidades. Vamos abri-lo. Então ele está aqui com a última formatação que a gente fez, a gente limpou toda a formatação, colocou alguns itens aí, tipo fonte, o tamanho da fonte, a cor da letra e tudo mais. Então vamos continuar aí, e como eu falei, nós vamos trabalhar hoje com a guia layout da página. Então essa é a terceira guia aqui, layout da página. O layout da página é como a nossa página vai ficar. Então nós vamos trabalhar com margem, com cor, com marca d'água e tudo mais. Então vamos começar aí, dentro do grupo, configurar página. Dentro desse grupo aqui, tudo que você fizer, você tem que escolher se você quer aplicar em todo documento. Nesse caso aqui nós temos um documento com 6 páginas. Ou a gente às vezes só quer aplicar em uma página, a gente tem que selecionar a página que a gente quer. Então vamos ver como é que funciona. Então dentro do grupo configurar página, nós temos esse botãozinho aqui no canto, que é o menu. Então eu vou clicar nesse menu para vocês verem como é que funciona. Então vai abrir uma janela com 3 abas: margens, papel e layout. Nós vamos trabalhar primeiro com margens. Então vocês vão ver que as margens, como eu falei na última aula, é o que aparece aqui na régua. Então é o espaço onde o texto não alcança. Então você vai ver superior, que é a parte de cima, inferior, parte de baixo, esquerda e direita. Então já tem os números aí, que vem por padrão, né? 2,5, 2,5, 3 e 3. Então a gente está trabalhando com 4 itens. Nesse caso aqui, eu vou padronizar para vocês verem como é que fica. Observe primeiro as imagens aqui na lateral do texto e vamos alterar aqui, tanto superior, inferior, direita e esquerda, para 2 centímetros. Então eu vou apagar aqui e vou digitar 2. Então eu vou apagando e vou colocando 2. O único que não vou mudar aí é a medianiz. Medianiz vai continuar 0. Depois eu vou explicar como é que funciona a medianiz. Então observe que quando eu coloquei aqui 2 centímetros em todas as margens, ele ainda não aplicou. Porque aqui embaixo já aparece aplicará no documento inteiro. Se vocês clicarem aí, tem Se vocês clicarem aí, vocês vão ver que tem outras opções. Mas nesse caso aqui a gente quer no documento inteiro. E aí clica OK. Olha como o meu texto mudou. Observem as réguas que aparecem aí na tela de vocês. Ou seja, ele vai alterar aqui em volta. Vamos descer. Então essas margens, elas são configuráveis. E tudo que a gente precisar, a gente coloca aí 1 centímetro. Se a gente vai usar dentro da metodologia, já é um pouquinho diferente. O inferior e a esquerda vai estar 3 centímetros, as outras duas vão estar 2 centímetros, mas isso daí a gente vai ver em outras aulas. Então, para configurar margens é bem simples. Eu poderia também configurar a margem a partir do botão margens dentro do grupo configurar página. Então tem aqui esse botão margens. Se eu clicar aí, ele já vai dar algumas sugestões. Inclusive a última que a gente colocou, ele já deixa ali. A próxima vez que você abrir o Word no outro documento, ele já vai estar te sugerindo essa formatação, porque você já fez uma vez ela. E eu poderia clicar em qualquer uma aqui que ele iria aplicar no meu texto todo, ok? Então nós temos também a questão da orientação da página. É quando a gente fala que a página está em pé ou a página está deitada, ou seja, ela está em paisagem ou ela está em retrato. Então eu tenho aqui o botão orientação. O que a gente trabalha é o retrato, que é a página em pé. É padrão? Não, não é. Ele é padrão se eu te falar, vamos usar dentro da metodologia. Aí a gente vai utilizar dessa forma. Mas de repente, numa página só que você colocou, você vai trabalhar com uma tabela. E a tabela ela ficou muito grande. Aí já não dá para trabalhar com a página em retrato. A gente coloca só aquela página em paisagem. Então, se eu colocar agora aqui em paisagem, ele vai aplicar no texto todo.
Então ele já vira aí a página e aumenta também um pouquinho aí o número de páginas. Então eu vou voltar a orientação aqui para retrato, que é o nosso padrão. Em relação ao tamanho, é o tamanho da sua folha. O padrão é A4, tanto que ele já vem marcado. Mas às vezes você tem aí, comprou uma sulfite um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Aí você tem que ver o tamanho ou o nome e selecionar. Se eu quero aí, de repente vou lá na papelaria e peço papel sulfite tamanho ofício, eu já posso mudar aqui. Vai ficar um pouco maior. Então aí depende muito do que você vai comprar. Mas quando a gente chega no lugar e pede folha sulfite, o padrão é A4. Então eu vou deixar A4 para vocês verem. E o outro botãozinho que nós temos aí é colunas. Colunas é um pouquinho diferente. Para trabalhar com colunas, eu vou ter que selecionar o texto que eu quero colocar colunas. Então eu vou selecionar aqui desse primeiro parágrafo, eu vou deixar de fora o título e o subtítulo. Então eu vou clicar aqui, vou arrastar até chegar na última página, até chegar na nossa 6ª página. Vou deixar de fora o último aqui, onde está disponível. Então, eu vou voltar aqui. Colunas, você pode colocar o texto em colunas. Quando a gente pega uma revista, um jornal, geralmente ele tá o texto em colunas. Então, se eu clicar aí, ele já me dá a opção de uma, que é o padrão, que é o normal. Então, ou seja, aqui não tem colunas, 2, 3, aí, ou clico na opção mais colunas. E aí a gente pode configurar. Nesse caso aqui, vamos colocar 2, vamos selecionar 2. Ele coloca o tamanho das colunas, então ele colocou 7,87, ele já dividiu a página certinho e colocou esse espaçamento entre as duas colunas. E eu tô colocando aqui aplicar no texto selecionado, porque a gente selecionou o texto. E eu posso ainda, de repente, colocar aqui, ó, linha entre colunas. Se eu clicar aqui, ó, observe que aparece automaticamente uma linha. Isso aqui é obrigatório? Não, é só para vocês conhecerem que existe essa possibilidade. Eu vou tirar essa linha, vou deixar sem e vou clicar OK. Ou seja, todo o meu texto agora, ele tá aí em 2 colunas. Quero voltar para uma? É só vir aqui e vou selecionar uma. Pronto, voltou ao normal. Além disso, nós temos aí o que chama de hifenização. O que seria isso? É quando você quer, por exemplo, separar uma palavra. Deixa eu ver aqui, ó, essa linha aqui. Ela tá bem esticadinha e com os espaços maiores. Por que ele faz isso? Porque ele não tá usando a hifenização. Quando a gente passa a utilizar, tá vendo que tá selecionado nenhuma? Se eu colocar aqui em automático, ele automaticamente já coloca os espaços todos iguais e as palavras que ele tem que separar com hífen, ele já separa. Tá vendo aqui? É para isso que serve. Eu vou voltar aqui na hifenização, nenhuma. Vamos deixar normal. Geralmente o texto ele fica assim, fica até mais fácil para ver também. Que daí não fica com tanto tracinho. Pulando aí de grupo, vamos para o plano de fundo da página. Esse plano de fundo da página é mais quando você vai trabalhar apenas com documentos virtuais, online. Você não vai imprimir ele. Até pode imprimir, mas tem umas dessas funcionalidades que elas não aparecem na impressão. Então vamos supor que você faça um documento que não precisa ser dentro da metodologia que o professor pediu. Então você pode utilizar esse grupo plano de fundo. Vamos começar aí com bordas da página. Quando eu clico, ele vai abrir essa caixinha, também com 3 abas, só que o que interessa pra gente é a borda da página. Então, observe que aqui vai ter uma visualização, não tem nenhuma borda. Eu poderia selecionar qualquer uma aqui, do estilo, e ele já vai aplicando aqui para ver como é que fica. Além disso, vou deixar essa daqui por enquanto. Eu poderia mudar também a cor. Vou colocar vermelho, ele já aparece aqui. E também poderia mudar a largura. Vou deixar ele aqui com 2 1/4. E quero aplicar no documento inteiro. Então, vou deixar selecionado aqui. E vou clicar OK para vocês verem como é que fica. Então, essas aqui são as margens. Vão aparecer em todas as páginas. Se você imprimir, vai aparecer essa margem. Agora eu vou trocar, porque agora também tem uma outra forma de colocar bordas. Então, eu venho aqui de novo, dentro do grupo plano de fundo da página, bordas de página.
E aí eu posso alterar aqui, ó, essa última opção escrito arte. Então tá em nenhuma. Se eu for ir no teclado para a parte de baixo, ele já vai mostrando mais ou menos como é que fica. Então se vocês descerem aí, vocês vão ver que tem muitas opções de desenhos para colocar. Então eu poderia selecionar qualquer um deles. Vou colocar os mundos aqui. Então, a partir daí, eu tô achando muito grande. Aí abre aqui para mim a possibilidade da largura. Tá em 31 pontos. Eu vou diminuindo até eu achar do tamanho que fica bom. Vou colocar aqui em tamanho 20. Talvez fique melhor. No documento inteiro, ok. Então aí aplica a borda de página com arte. E aí vocês escolhem o que for melhor para vocês, é só para vocês irem treinando. Uma outra coisa que a gente pode alterar também é a cor da página, ou seja, a cor que vai ficar no fundo. Por padrão, vem branco. Essa cor da página, por exemplo, vou colocar uma cor mais clarinha aqui para não ficar tão forte. Vou colocar esse verde. Quando eu for imprimir, essa cor verde ela não vai sair. Essa cor da página, ele só serve para documento que vai ser visto no computador ou no celular. De repente você quer fazer alguma coisa mais colorida, tal. Então, ele permite colocar essa cor do fundo da página, ok? Então, na impressão, ela não sai. E por último, aqui dentro desse grupo, nós temos aí marca d'água. Marca d'água, ela fica bem clarinha no fundo do seu texto, na sua página. Então, aqui já aparecem alguns exemplos que a gente pode utilizar, mas nós vamos clicar aqui, personalizar marca d'água. Então, eu tenho 3 formas de marca d'água. O primeiro é sem marca d'água nenhuma, que é padrão do texto. Marca d'água de imagem, ou seja, você pode colocar uma foto sua ou uma foto, alguma coisa a ver com o texto que você está utilizando. E aí ele vai ficar no fundo. E por último nós temos marca d'água de texto. Hoje a gente vai usar o de texto. O texto aqui, ele está escrito amostra. Então eu vou apagar aqui e vou escrever o meu nome. Escreve o nome de vocês ou curiosidade, que é o título. A fonte, lembra a fonte? Eu posso trocar a fonte aí, eu posso escolher qualquer tipo de fonte, ou seja, o tipo da letra. O tamanho ele vai colocar automático, porque daí ele vai se ajustar a página, mas vocês também podem escolher o tamanho. E a cor tá em cinza, mas eu vou colocar uma outra cor. Vou colocar aqui azul. E vou deixar semi-transparente para ele não ficar tão forte, para não atrapalhar o texto. Aí o layout eu tenho ele na diagonal da página, ou ele tem na horizontal. Nesse caso, vou deixar na diagonal para vocês verem como é que fica. E vou clicar em aplicar. Ele já apareceu lá no fundo. Então, eu vou fechar aqui para vocês verem. Vai aparecer em todas as páginas. Isso é uma marca d'água. Eu posso alterar essa marca d'água, voltando aqui de novo, marca d'água, personalizar marca d'água. Por exemplo, vou colocar na horizontal, vou mudar a cor para vermelho e vou colocar OK. Ele já mudou em todas as páginas também. Posso alterar lá o tamanho para vocês verem como é que fica. Lá, tamanho 36. Vou voltar para o automático. Então, fica a critério de vocês. Hoje, sobre o layout da página, seria isso. Então, nós vimos aí configurar página e o grupo plano fundo de página. São os dois que nós aí poderíamos utilizar mais. Vocês podem ter observado que nós não utilizamos quebras, depois isso daí numa aula mais para frente eu vou explicar, e nem o número de linhas. Isso daí também, por enquanto, a gente não vai utilizar. E os temas? Se vocês quiserem ir testando aí os temas, eles vão mudando conforme você vai passando em cima. Gostou de algum? O que seriam esses temas? São cores que ele sugere que você pode aplicar em cima do seu texto de acordo com o que você configurou. Também não é muito necessário. Você poderia mudar toda a sua fonte para outro tipo de fonte. Aí seria aplicado no texto todo. Alguns efeitos aí, mas é tudo coisa que a gente realmente não utiliza, porque nem sempre a gente vai ficar só com documento na internet, às vezes a gente precisa imprimir. Então, a princípio, são esses dois grupos dentro do layout da página. Treine
Então, treino da aula passada, que é limpar toda a formatação e fazer a formatação básica, e treine o layout da página para configurar a página, fazer teste de colunas, colocar mais colunas, mudar a orientação da página, o tamanho para ver como é que fica. Vocês precisam ir treinando para poder fixar o conteúdo. Eu vou deixar em algum momento uma pastinha com vários documentos para vocês irem treinando, não valendo nota nem nada, fica a critério de vocês, só para vocês poderem executar isso que nós estamos aprendendo nessas últimas aulas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato. Eu espero vocês nas próximas aulas. Tchau!